Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau. Nós acabamos de ver aí a definição de equação, o que é uma equação, e agora vamos conhecer a estrutura dela de acordo com essa definição, tá? Nós vimos que a equação do primeiro grau é o quê? É uma sentença matemática que possui uma igualdade, né? E pelo menos uma incógnita, que seria a letra. Então, possui pelo menos uma letra. Vamos ver aqui. Bom, aqui eu tenho uma equação, tá? E aqui, ó, a minha igualdade e a minha incógnita, que é a letra X, tá? Na minha equação, ela possui dois lados, tá? O primeiro lado antes do igual e o segundo lado depois do sinal de igual. Só que nós não chamamos de lado, nós chamamos de primeiro membro, que vem antes da igualdade, e o que vem depois é o segundo membro. E aqui qual seria a minha incógnita? A letra X. Então aqui, incógnita X. O segundo exemplo aqui, a mesma coisa. Primeiro membro antes da igualdade e segundo membro depois da igualdade. Bom, aqui a minha incógnita não é apenas uma letra, agora são duas. Quais são elas? O Y, então aqui é incógnitas, Y e Z. Presta atenção numa coisa, gente. Se eu trocasse de lado aqui, ó, o primeiro membro com o segundo membro, né? Ficaria dessa forma aqui, ó. 32 igual a 8y mais z. Então, quem seria o meu primeiro membro agora? O 32, tá? Meio que quando eu inverto a posição, o que era o segundo membro virou o primeiro e o que era o primeiro membro virou o segundo, tá? Outra questão é o seguinte, vamos supor que eu tivesse 8y mais z igual a 32 menos y. Aí eu pergunto, eu tenho quantas incógnitas? Duas, que é o y e o z. Ah, mas professora, tem outro y ali do outro lado. Ele tá repetindo aqui, ó. Então, conta como a mesma incógnita, tá? Então, nesse caso, eu responderia o quê? Continuo tendo duas incógnitas. Agora, vamos para a parte de resolução. Coloquei alguns exemplos aqui para a gente trabalhar a parte da resolução, tá? Quando a gente vai resolver uma equação, o objetivo é encontrar o valor daquela letra, daquela incógnita. Então, é muito comum eu ouvir dos alunos a seguinte pergunta: professora, como que eu vou resolver se eu não sei o valor do x ou da outra letra que a gente tem lá na equação? A gente vai resolver justamente para encontrar esse valor desconhecido, que é representado pela letra, tá? Então, vamos lá. Nosso objetivo é encontrar o valor da letra. E para isso, a gente tem que deixar essa letra isolada num dos dois lados, ou seja, num dos dois membros da nossa equação, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho x mais 5 igual a 28. Se o meu objetivo é encontrar o valor do x, ele tem que ficar sozinho aqui. E quem tem que sair de perto dele? O mais 5, né, que está atrapalhando. Então, o que eu vou fazer? Agora que a gente está começando a falar sobre isso, né, até que vocês tenham uma visualização legal e peguem o esquema de como resolve, vem aqui, ó, e marca aquele número que tem que sair dali, tá? Que aí, na linha de baixo, eu vou repetir
todo mundo que não está marcado. Ó, x igual a 28. E aí o número que eu marquei, eu vou colocar aqui no finalzinho, tá? Só que, ó, como ele vai trocar de lado, então ele tem que inverter a operação dele. Se ele está somando, ele troca de lado diminuindo, tá? E aí na linha de baixo a gente resolve sem problemas. Então aqui, ó, o x, qual é o valor dele? O x é igual a 23. Vamos lá. Agora eu tenho x menos 3 igual a 7. Quem tem que sair de perto do x aqui? O menos 3. Então, o menos 3 vai trocar de lado. Na linha de baixo, eu escrevo tudo que eu não marquei. E quem está marcadinho aqui, ó, entra no final, invertendo a operação. Então, se está diminuindo, trocou de lado, soma. Então, vai entrar somando. E aí, eu consigo resolver na linha de baixo. Vai dar 10. Então, qual o valor do x? X é igual a 10. Bom, aqui eu tenho 4a igual a 24. Toda vez que a gente tem um número coladinho numa letra, sem nada, né, sem sinal nenhum, entre esse número e essa letra, significa que existe uma multiplicação ali. A gente não coloca o pontinho, né, 4 vezes A, mas a gente sabe que tem uma multiplicação ali, tá? Então, nesse exemplo aqui, quem tem que sair é o 4, né, para que eu ache o valor desse A, que é como se fosse o x também, tá? Mas numa equação a gente pode usar qualquer letra do nosso alfabeto. Então, eu vou marcar o A aqui, para lembrar que é ele que vai sair. Na linha de baixo, eu repito tudo que não está marcado. A igual a 24. E como esse 4 está multiplicando, então ele vai para o outro lado invertendo a operação, que é divisão. Então, ele vem aqui para baixo, tá? E aí, é só a gente efetuar essa divisão. A é igual a 24 dividido por 4, 6. Então, o nosso A vale 6, tá? Aqui embaixo, nós temos m sobre 5 igual a 8. Aí, presta atenção. Essa fração, né, qualquer fração, na verdade, representa o quê? Uma divisão. Então, significa que eu estou fazendo m dividido por 5 igual a 8. O 5 é que vai ter que sair daqui e trocar de lado. Então, ó, vou marcar ele aqui. Repito na linha de baixo tudo que não está marcado. E o 5 que estava dividindo vai para o outro lado, multiplicando. Então, vira vezes 5. E aí, é só resolver. 8 vezes 5, 40. Então, nosso M é igual a 40. Coloquei mais alguns exemplos aqui para a gente treinar, tá? E sempre, claro, aumentando o nível de dificuldade, mostrando situações que podem acontecer, tá? Vamos ao exemplo 5. Eu tenho aqui, ó, y mais 2y igual a 15. Nesse caso aqui, eu tenho dois termos, dois pedacinhos que possuem a letrinha, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou jogar o y para lá? Não, ele tem que ficar aqui do ladinho onde ficam as letras, tá? A gente vai reduzir os termos semelhantes, né? Vocês lembram disso? Então, no caso do y, como não tem nada na frente, então a gente conta como 1, como a gente viu em aulas passadas. Então, ó, 1y mais 2y, 3y igual a 15. Agora sim, eu posso jogar para o outro lado quem está me atrapalhando, que é quem? O 3. O 3 está multiplicando o y. Então, quando ele for para o outro lado, ele vai dividindo. Então, eu repito aqui, ó, y igual a 15.
E o 3 que está multiplicando vem aqui para baixo dividindo. Então, y é igual a 5. Próximo exemplo. No próximo exemplo, eu não tenho nenhum outro termo que possua a minha incógnita, tá? Então, não vou precisar reduzir os termos semelhantes aqui, letra com letra, como eu fiz no exemplo anterior. Mas eu tenho aqui, ó, um número que é semelhante a outro termo que está do outro lado. Então, o que a gente tem que fazer? Mandar esse número para lá. Então, eu repito tudo que não está marcado. E aí, o mais 1 entra aqui no finalzinho, invertendo a operação. Na próxima linha, a gente vai resolver. 17 menos 1, 16. Quem falta sair daqui de perto do x? O 2 que está multiplicando. Então, ele vai lá para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. E aí, ó, 16 dividido por 2 é igual a 8. A mesma coisa aqui, ó. Esse exemplo é bem parecido com o exemplo 6, tá? Então, quem que a gente vai trocar de lado primeiro? É o mais 7. Então, nós temos 49, ó, mais 7 virou menos 7. 49 menos 7, 42. E o 3 que está multiplicando passa para lá o quê? Dividindo. Então, M é igual a 14. Próximo exemplo, gente. Agora, deem uma olhadinha aqui, ó. Eu coloquei misturado, tá? Termos semelhantes em lados opostos, né? Aqui eu tenho A, lá do outro lado eu tenho A. E aqui eu tenho número sem letra, lá do outro lado também. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente tem que organizar todo mundo, tá? O que eu vou fazer? Vou jogar tudo que tem letra para o meu primeiro membro, o meu primeiro lado, e tudo que não tem letra para o segundo membro, né? Sempre lembrando de inverter a operação. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos por partes. Eu vou jogar esse termo, para o meu primeiro lado. Então, ó, menos 4A mais 4A, porque trocou de lado. Igual. Coloca logo 41 e aí, ó, o menos 8 que está sobrando aqui, ele também tem que ir para o espaço dele, né? Então, ele vai para o outro lado e vai virar mais 8. Aí sim eu consigo reduzir os meus termos semelhantes. 3A mais 4A, 7A. 41 mais 8, 49. Agora, só está faltando quem para sair daqui de perto do A que está me atrapalhando? O 7. Ele está multiplicando, então ele troca de lado o quê? Dividindo. 49 dividido por 7, A é igual a 7. Bom, coloquei mais 2 exemplos aqui, só para a gente ter certeza que está entendendo bem essa resolução, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um xizinho lá do outro lado, tá? O que tem que acontecer? Ele tem que vir para perto do 5x. Então, como ele está somando lá, ele vem para cá o quê? Diminuindo. Então, eu tenho 5x menos 3x igual a 100. Aí sim a gente pode reduzir os termos semelhantes. 5x menos 3x, 2x igual a 100. E aí, ó, 2 multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. 100 dividido por 2, x é igual a 50.
tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu só tenho uma letrinha bonitinha que tá aqui em cima, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse menos 5 daqui. Então, esse menos 5 aqui vai trocar de lado. Então, eu tenho b sobre 2 igual a 22, o quê? Mais 5, porque trocou de lado. Então, b sobre 2 igual a 27. Tá faltando o que em sair daqui? Esse 2, né, que tá dividindo. Então, vamos ter b igual a 27. Se estava dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, 27 vezes 2, 54. B é igual a 54. Bom, gente, esses foram os exemplos de hoje, tá? O conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Na próxima aula a gente vai falar sobre equação ainda, mas aí a gente já vai inserir mais informações, que seria conjunto universo e conjunto solução, tá? Vamos com calma, vamos inserindo informações novas aos pouquinhos para não embaralhar a cabeça de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato comigo, gente. Beijinhos e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, gente.